O diabetes é uma doença silenciosa que vem crescendo cada vez mais em todo o país. Estar bem informado sobre as causas e a maneira de evitar, inclusive, é fundamental. Por isso, um círculo de palestras e atendimentos grátis estão acontecendo aqui na capital. Gabriela tinha 9 anos quando a mãe desconfiou que ela tinha diabetes. A redução grande do peso e a quantidade de água que ela bebia ligaram o sinal de alerta. Foi um baque, assim, tipo, eu não entendia o que era, assim, por ser muito nova e tudo mais. Mas depois que eu fui entendendo, eu fui vendo que não era uma coisa, assim, impossível de lidar. Desde que veio o diagnóstico, Gabriela faz o tratamento com insulina. Hoje, aos 16 anos, faz o controle sozinha, através de um dispositivo que fica na pele e outro que faz a leitura do nível de açúcar no sangue. Mas o controle principal está na alimentação. Cada grama de carboidrato é contabilizada para dosar a quantidade de insulina. Eu pratico muita atividade física, que eu acho que é o fundamental para quem tem. Às vezes surte mais efeito do que tu botar muita insulina. É uma alimentação, sim, balanceada, mas de vez em quando eu posso comer um açúcar, um bolo, bastante macarrão, que eu gosto muito, porque é só fazer a contagem de carboidrato no meu tipo. O diabetes é uma doença silenciosa e que cresce a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 10 pessoas no mundo tem diabetes. No Brasil, entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 60% no diagnóstico da doença. Por isso, uma ação está acontecendo em um shopping da capital para chamar a atenção da população. No local, está sendo feito testes de glicemia e verificação da circunferência abdominal. A gente sabe que o diabetes é um problema mundial, né? Então, desde 91 que a gente já faz essa promoção de divulgar algumas ideias sobre o diabetes, principalmente frente a novas evidências, mostrando não só o aumento importante do diabetes, mas também como que a gente pode se prevenir do diabetes. Dona Marilene descobriu ter diabetes há pouco tempo, mudou a alimentação e começou a fazer caminhadas para ajudar no controle da doença. Hoje veio conversar com o médico para descobrir se está indo no caminho certo. Bolos e tortas adoro, aí diminui bastante, né? Açúcar também, agora só mascavo. Estou com o netinho de 5 anos, então a vovó tem que se cuidar bem para poder acompanhar a vida do netinho agora. Além das orientações, estão acontecendo também palestras gratuitas tratando sobre os mais variados assuntos relacionados a diabetes. A nutrição foi uma delas. Débora falou sobre a importância de controlar o que se consome para ter uma boa qualidade de vida. Às vezes quem não tem acompanhamento acaba sendo mais radical e às vezes esse radical até para quem tem diabetes, para quem usa uma medicação, para quem usa insulina, acaba sendo um risco. Então às vezes faz um esforço enorme e às vezes está na direção errada. Então para focar esse esforço na direção certa é importante esse acompanhamento. Já essa cirurgiã vascular falou sobre o pé diabético, tão comum em pessoas mais idosas portadoras da doença. O pé diabético é uma entidade causada por várias doenças que acometem o pé no paciente diabético. Então, as lesões ortopédicas, vasculares e neurológicas causam sinais e sintomas, dor, parestesia, lesões, que podem culminar futuramente então, com osteomielite, com gangrenas, até a amputação. Então, a gente chama esse conceito de doenças que acometem o pé, causadas pela doença diabética, de pé diabético. Um evento que quer envolver toda a família, num processo de aprendizado, de convivência com o diabetes. Não adianta a gente recomendar ao paciente diabetes fazer atividade física e ficar todo mundo, o resto da família, sentado no sofá. Ou dizer que ele tem que reduzir carboidratos, doces e chega depois do almoço tem aquela sobremesa. Então, a família tem que estar envolvida. E também lembrando que as pessoas da família são de risco, aumentados só por fato de uma pessoa ser diabética. Assim como fez a família da Gabriela, que hoje, no auge da juventude, tira de letra a convivência com o diabetes e até tatuou na pele a doença que ela levará para a vida toda. Totalmente, totalmente. A minha vida é bem... Olha, podem não acreditar, mas a minha vida melhorou depois que eu descobri que eu era diabética, sabe? Eu fiquei 10 vezes mais saudável, eu me sinto na obrigação de fazer atividade física. Eu olho para a atividade física, para a diabetes com uma maneira diferente que eu no início tinha.
eu me torno uma pessoa muito melhor. E eu, assim, para aquelas pessoas que têm, né, eu consigo ensinar para elas e demonstrar que não é impossível, sabe? Tu consegue ter uma vida normal. Bora cuidar da saúde aí, né? E viver mais, que é o importante. Olha, o Paulo Miller está ao vivo com a gente, vai trazer informações sobre os tipos de açúcar e quais os benefícios e prejuízos que eles podem trazer para o organismo. É importante esse tipo de orientação, né, Paulo? Você controla bastante, né? Isso. Controla e tenho certeza que você também controla, né, Dino? Até porque tudo que a gente acaba consumindo em excesso faz mal e o açúcar também não é diferente, né? E sempre dá para a gente substituir o açúcar por algum outro produto. Por isso a gente está em uma casa de produtos naturais aqui. A gente convidou a nutricionista a Luana Zappellini para dar algumas dicas para a gente. Luana, boa tarde, obrigado por aceitar o convite. O mais comum que a gente encontra em casa é esse aqui, né? Que é o açúcar branco, açúcar refinado. Esse aqui é um veneno. Esse é um verdadeiro veneno. Ele tem alto índice glicêmico, né? Extremamente proibido para diabéticos e para quem está em dieta de emagrecimento, né? Esse eu tenho que evitar ou eu tenho que cortar da minha alimentação? O ideal seria cortar. E, na verdade, não só cortar ele, mas também vários produtos que tenham esse açúcar refinado, né? Que é de alto índice glicêmico. Não adianta a gente não colocar esse açúcar no cafezinho, né? E consumir vários produtos embutidos, né? Então, a gente tem que sempre prestar atenção no tipo de açúcar que é colocado também nos produtos alimentícios. Esse açúcar refinado branquinho, então, a gente deixa de lado, mas a gente pode substituir por outros produtos que a Luana vai mostrar agora pra gente, que são mais saudáveis, né? Aqui tem vários tipos de açúcar, Dino. Vamos começar pelo mascavo, Luana. Qual que é o benefício do mascavo e o que ele tem, talvez, de prejudicial? Então, o mascavo ele é bem escurinho aqui, né? Ele é o primeiro processo da combustão da queima da cana. Então, ele mantém os nutrientes, só que ele é um pouquinho contaminado por conta da contaminação microbiológica, por ser o primeiro processo, né? E também por conta da combustão. Então, ele tem um pouquinho, como ele é mais queimadinho, então ele tem um pouquinho de combustão. Então, ele não seria tão ideal assim, né? Ele tem mais nutrientes, mas ele tem um pouquinho de contaminação. Mas ainda é melhor que o branco. 1000 vezes melhor, porque ele tem mais nutrientes, né? Do ladinho a gente tem outro, qual que é? A gente tem aqui o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele já não é tão escurinho, né? Ele ainda mantém os nutrientes, ele não tem essas contaminações microbiológicas, nem a contaminação da queima do açúcar, mas ele mantém os nutrientes. Então, excelente para as crianças, porque o sabor é o mesmo do açúcar refinado, então dá para a gente substituir em várias receitas, né? As crianças adoram também. Esse do lado eu confesso que eu não conhecia ainda. Açúcar de coco. Isso, esse aqui é excelente. Para mim, eu considero a melhor opção, tá? O açúcar de coco, ele tem baixo índice glicêmico porque ele tem mais fibras. Não que seja baixo índice glicêmico, mas bem menor comparado com os outros, né? Então, ele é uma opção mais saudável. Por exemplo, se eu usar 2 colheres do açúcar branco desses aqui, eu devo usar quanto? Qual que é a quantidade recomendada? Então, a quantidade é a mesma, né? Mas só que, claro que a gente deve diminuir essa quantidade, né? Por exemplo, vou fazer um bolo, né? Vou colocar, em vez de colocar 1 xícara do açúcar demerara ou do açúcar de coco, a gente pode colocar meia xícara. Ou também adoçar com frutas, né? Seria uma opção interessante. Outra opção é adoçante, que também existe uma polêmica com relação aos adoçantes. Sim. São bons ou não são? Então, a gente deve excluir os adoçantes artificiais, que é a sucralose, o aspartame, né? E a gente deveria consumir, sim, né, com moderação, xilitol, eritritol, estévia, que são adoçantes naturais. Esses dá para consumir sem problema nenhum, sem risco à saúde? Então, o xilitol, ele é um adoçante que ele é feito do milho, né? Tem algumas pessoas que têm um pouco de sensibilidade, que dá um pouquinho de dor no estômago ou dá um pouquinho de gases. Se consumir de vez em quando, não tem problema nenhum e ele é zero carboidrato. Para quem é diabético e para quem está em dieta, é uma excelente opção. Separou umas outras opções aqui também, né, Luana? Que são esses aqui, né? Esse aqui, vamos começar por esse aqui. Esse aqui qual que é? Esse aqui é o néctar do coco. Ele também é uma excelente opção para todas as pessoas, né? O sabor é maravilhoso, ele lembra um melado, só que ele tem baixo índice glicêmico. Então dá pra gente colocar em shakes, em receitas, dá pra inclusive adoçar o cafezinho também. É uma ótima opção, tá? Ele é super saudável. A gente tem aqui também esse outro. A gente também tem o stevia, que o stevia ele é totalmente natural, ele é feito de uma planta, né? Dá pra gente utilizar assim em gotas e colocar no café, no suco, chás, ou dá pra gente utilizar também em pó e colocar em alguma receita.
Dá para substituir tranquilamente isso aqui, Dino, esse pote que a gente trouxe aqui ó, de açúcar branco, por opções mais saudáveis e cuidar da saúde também. Quem tem problemas de saúde, o diabetes, por exemplo, é super recomendado. Sim, com certeza. Então, diabéticos, né, pode utilizar os adoçantes naturais, ou xilitol, ou eritritol, ou estévia. E com moderação, néctar de coco. Dona, muito obrigado pelas informações, também. obrigado por atender ao nosso convite. Dino, esse aqui então, ó, a gente já vai deixar aqui de lado, a gente vai largar num canto aqui, já vai substituir e vai sair daqui com açúcar um pouco mais saudável. Já dei pro Jackson, o Jackson fica com esse, já se livra desse e espero também tu, Dino, tu também aí dê um jeito no açúcar branco da tua casa e ache uma opção um pouco mais saudável. Volto contigo no estúdio.